Olá, mulheres que estão preocupadas, estão determinadas a evoluir em suas carreiras e chegar até uma posição executiva de destaque. Vocês querem poder participar das decisões estratégicas na empresa. Eu sou Ana Maria Sena. Eu já ocupei posições executivas em diversas empresas e eu quero te ajudar a vencer esse desafio na sua carreira. Para isso, hoje eu vou contar para vocês 2 errinhos básicos, coisas que parecem tão inocentes, mas que realmente podem prejudicar a sua ascensão. Por quê? Porque um dos aspectos, importantes para que a gente conquiste uma posição executiva na empresa é que as pessoas que vão tomar essa decisão sobre quem pode ser promovido, quem pode ser o escolhido, essas pessoas que vão tomar essas decisões, elas escutam outras pessoas dentro da organização, elas escutam os colaboradores, por exemplo. Então, geralmente, não é um processo que só de uma pessoa tomando a decisão. A posição executiva, geralmente, ela é uma posição ambicionada por muitos, então a decisão é sempre muito pensada, é sempre muito equilibrada no sentido de ouvir outras pessoas sobre a escolha. Para isso acontecer, então, uma escolha, ela vai depender da percepção que as pessoas têm do profissional, da profissional que estará sendo escolhida para aquele cargo, para aquela posição. Então, você, mulher, como qualquer outro profissional, provavelmente estará numa posição de liderança para poder ascender, porque ninguém sai de uma posição operacional já para uma posição executiva. Então, tem aí um passo a passo de evolução na carreira. Então, você já deverá ter tido o desafio de liderança na sua vida. Para que isso, se torne uma percepção favorável, você vai ter que realmente, como líder, se destacar. Aí eu já escutei de algumas profissionais que eu respeito muito, profissionais bastante qualificadas, profissionais que se destacam de outras. Eu acho muitas vezes que eu não tenho esse perfil de liderança. E o que eu posso dizer é, a gente pode até não reunir todas as competências, todas as habilidades, mas como habilidade a gente pode aprender, sim. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, é uma coisa que a gente pode aprender e desenvolver. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para essa ou aquela habilidade, mas por se tratarem de habilidades, de uma competência, pode ser desenvolvida. Então eu quero te ajudar nesse vídeo a conhecer 2 aspectos fundamentais para qualquer líder, 2 aspectos que em qualquer posição que o profissional ocupe de liderança, de supervisão, coordenação, gerente e executivo, serão habilidades, conhecimento e uma competência que ele terá que se preocupar e desenvolver. O primeiro aspecto é um aspecto talvez bastante considerado, já conversado por muitos, mas que mesmo assim a gente percebe que às vezes as pessoas escorregam e não conseguem fazer essa ação tão necessária para a liderança, tão necessária para a liderança que quer ascender a um cargo executivo, que é a delegação, o exercício da delegação.
O executivo, mais do que em outras posições, ele delega, porque ele tem diversas áreas, geralmente são diversas áreas sob o seu comando, essas áreas ocupadas por gerentes, e ele delega a esses gerentes, as equipes desses gerentes que desenvolvam um trabalho, um processo, uma atividade completa. Então ele delega o tempo todo. E o que a gente percebe como pequenos erros de delegação? Então vou começar pelo erro número 1. O erro número 1 é quando há uma delegação, quando você realmente passa para um outro colaborador a responsabilidade pela execução de uma tarefa, de uma atividade, de um processo, e não esclarece todos os aspectos para o colaborador. Então, o colaborador vai fazer a atividade, ele pode fazer da melhor forma possível, mas porque ele não recebeu todas as informações, ele pode fazer a tarefa errado. Tão simples quanto isso. E pode ser uma tarefa relativamente simples, né? Por exemplo, ele participar, ele desenvolver um relatório e ter lá, né, um conjunto de dados para ele trabalhar e não ter sido dito a ele que um dos aspectos mais importantes para a tomada de decisão era com relação a uma informação bem específica que ele deveria trabalhar e desenvolver melhor com gráficos, com toda uma apresentação. E aí, quando chega o relatório, a reação, né, do chefe, do delegador não, mas tá faltando um monte de coisa aqui, não tá completo. Mas tá faltando e não tá completo porque ninguém, né, o delegador esqueceu de contar para o colaborador que aquele era um ponto de altíssima relevância e que ele deveria dar uma atenção especial na execução do relatório. Então, esse é um exemplo simples que vocês podem usar para qualquer atividade que vocês têm. Uma vez eu estava acompanhando um trabalho na loja, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no varejo e o gerente da loja delegou para a equipe uma determinada arrumação que foi sugerida pelo merchandising e ele esqueceu de dizer que a área de compras havia sinalizado que um dos produtos que estavam lá, não poderiam estar no destaque porque esse produto não havia sido descontinuado pelo fornecedor, eles não tinham estoque suficiente para a venda daquele produto. Então, que ia ser um trabalho inócuo, porque ia botar logo, ia acabar e ia ficar um buraco ali na apresentação, né, daquela gôndola. Moral da história, os colaboradores não sabiam disso, a quem foi delegada a tarefa, arrumaram tudo bonitinho, arrumaram todos os produtos que ainda existiam na loja, bonitinho ali, entendendo que ia chegar, né, da central de abastecimento mais produtos, então que estava tudo resolvido, estava lindo, arrumadinho, e na hora que o gerente foi ver, ele percebeu que o tal do produto estava ali em destaque, não era para estar em destaque, e ele imediatamente, mas poxa, vocês não sabem que esse produto não pode estar em destaque? Esse produto foi descontinuado pelo fornecedor, então não pode estar aqui, esse produto tem que ser, vamos ter que mudar imediatamente, já está na hora da loja abrir, ai meu Deus, que confusão, como que vocês fizeram assim? Fizeram assim porque não foram informados que justamente aquele produto não poderia estar no destaque, apesar de ser da área relevante de destaque ali na loja, né? E um produto que sempre era de alta venda, um produto de alta atração, por isso que sempre ia para a ponta de gôndola, né? Que a gente chama, que é um produto de destaque no varejo. Então, existem N situações
em que a gente delega errado. E a gente delega errado quando a gente não tem a paciência e não tem a clareza que a informação que a gente tem não é a informação que o colaborador tem. Ele não é obrigado a saber. E a reação da liderança tentando fazer, né, com que a correção do problema seja entendida pelo colaborador como um erro, fica ali uma situação muito mal resolvida, né? E uma certa mágoa, porque para o colaborador é retrabalho e para a empresa é retrabalho por uma falha da liderança que não passou todas as informações relevantes para aquela ação. Então, se você quer o crescimento na carreira, este é um ponto que você tem que estar na cabeça. Quando delegar, delegue com todas as informações que você possua. É claro que existe um momento que você também pode não ter a informação. Aí não foi um problema de delegação sua, foi um problema de delegação de outros que não passaram as informações. Mas você, como líder, tem que passar todas as informações e tem que ter certeza que as pessoas entenderam o que foi dito. Por isso que tem que checar o entendimento, checar se as pessoas entenderam tudo que estava sendo pedido ali e os detalhes, né, necessários para que o trabalho fosse bem entregue, fosse bem feito, para não haver retrabalho. Então você veja como um pequeno detalhe, uma pequena informação que não é passada adequadamente para o colaborador pode interferir e pode gerar aí uma situação muito ruim para todos os envolvidos. Um outro ponto que eu considero bastante relevante tem a ver com um conceito, né, que eu usei muitas vezes com os meus colaboradores, né, meus gerentes, os coordenadores, que é a responsabilidade na delegação, que delegação não é delargação. E o que eu quero dizer com isso, né? O que é delargar? Delargar é quando a gente passa uma tarefa, uma atribuição para um determinado colaborador e deixa ele absolutamente solto, sem nenhum feedback, sem nenhum acompanhamento sobre o que está acontecendo. E aí, obviamente, a gente tem muitos problemas. Então, um dos primeiros problemas é, se eu não acompanho, eu não tenho condições de estar dizendo para o colaborador, olha, você está indo no caminho certo, você não está indo no caminho certo. Eu deixo ele ao bel prazer, a percepção que ele tem com as informações que ele tem e com o jeito que ele acha certo de fazer as coisas, né? Porque muitas vezes não é o jeito da pessoa que não tá ok, o jeito da liderança que não tá ok, não é isso. Existe a melhor forma, a forma mais adequada de fazer uma determinada tarefa, uma determinada atribuição, dadas as informações que a gente possua, dados todos os elementos necessários para a boa execução daquela ação, então a infraestrutura de trabalho, e muitas vezes o colaborador que está com a tarefa delegada, ele desconhece essa realidade, ele desconhece, por exemplo, a insuficiência ou a suficiência de determinados recursos e pode, por isso, tomar decisões que não são as mais adequadas. Então, delargar, que é deixar o colaborador absolutamente solto, sem nenhum feedback, para só saber no momento final da entrega, é muito negativo. Então, precisa haver este acompanhamento. A liderança tem que estar perto do colaborador, passando ali as percepções, discutindo com ele as questões, os pontos, as dificuldades que estão surgindo, porque muitas vezes o colaborador
porque não possui todas as informações, imagina dificuldades que não existem, de fato. E aí toma a decisão de fazer a coisa numa forma mais demorada ou numa forma menos eficiente, porque ele não tem as informações. Então, quando a liderança acompanha, ela não, chegaram sim, chegou o material tal, então pode conduzir da forma mais eficiente que tem o material, você não vai precisar usar aí uma forma paliativa para resolver o problema. Então, acompanhar, não delargar. Outro aspecto da delegação que eu percebo algumas lideranças, porque estão muito sobrecarregadas, porque tem muitos afazeres, porque tem um dia a dia bastante tumultuado fazendo, é a falta do controle dela mesma, né? O controle dela saber, por exemplo, para quem delegou o quê. Então ela sabe que delegou, que ela pediu para alguém fazer, mas ela fica na dúvida para quem ela pediu as coisas. Então ela acaba adotando a postura, deixa as pessoas trazerem o trabalho final para aí eu ver o que vai precisar ser feito. Então ela cai no erro anterior que a gente falou. Por quê? Porque ela não tomou, não fez as anotações necessárias e com isso ela não pode fazer um acompanhamento direito, né? Porque o que é o acompanhamento? O acompanhamento já é definido com o colaborador no momento da delegação. Então, no momento da delegação já se diz, olha, na semana que vem, na hora tal, nós vamos nos sentar e você vai me passar o que está acontecendo e como que eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar de alguma forma, nós vamos lidar aí com o andamento dessa ação. Em alguns casos, é uma ação de mais curto prazo. Amanhã vamos sentar nesse mesmo horário para discutirmos aí o processo, a estratégia que você está pensando e fazermos os ajustes necessários. Então, isso é o controle ok. Essa é a forma ok de você estar delegando. Quando você perde a oportunidade de ter um bom controle, você está delargando, deixando o colaborador à sua própria sorte no caminho de resolver o problema que precisa claramente ser resolvido, né? Porque também a gente tem que delegar as atividades que são atividades necessárias. Porque eu já vi também lideranças que pedem trabalho para o colaborador e delargam porque o trabalho não tem relevância nenhuma e não interessa se vai, quando vai entregar, como que vai entregar, porque a liderança não vê importância para aquele trabalho, para aquela atividade. Então isso é muito ruim. A gente não pode ocupar a nossa equipe com nada que não seja relevante, que não tenha utilidade. Porque isso desmotiva o colaborador. Porque ele se percebe fazendo uma coisa desnecessária, uma coisa que não tem valor. Se ele percebe que está fazendo uma coisa que não tem valor, por que ele vai se esforçar muito para fazer essa coisa bem feita? Ele também vai fazer da forma que for, né? Ele vai aí conduzindo da forma que ele acha, dentro das outras atividades dele, a forma que deve ser, né? Então, a liderança, quando delega, deve delegar só o que for útil, o que ela vai usar e que é percebido por todos como relevante e importante para o trabalho da área, né? Para o trabalho daquela diretoria, daquela gerência, daquela supervisão. Então, o exercício da delegação é um exercício que precisa ser planejado.
Não adianta, eu recebi aqui essa grande tarefa da alta administração e vou passar para a Joaninha e para o Sebastiãozinho ali e eles vão tocar. Cada um toca, né? Também é outro erro de delegação. Pegar a mesma atividade e dar para 2 colaboradores diferentes. Então, um delegar o que não é útil. Outro delegar o que é importante, o que é útil, delega para 2 pessoas diferentes. Cada uma sai com uma informação específica e os 2 estão fazendo a mesma coisa. Geralmente, eles vão se encontrar. Por quê? Porque eles vão usar recursos semelhantes para resolver aquele problema. E aí, na hora que um tiver, por exemplo, buscando uma determinada informação ou precisando ir numa área para negociar alguma coisa, acaba se encontrando e descobre, mas você também está fazendo isso? Mas por que você está fazendo? Por que passou para ele também? Não confia em mim? Essa é a primeira percepção que o colaborador tem. Que não há uma confiança por parte da liderança que ele será capaz de entregar um bom trabalho. Essa é uma sensação altamente desmotivadora. É uma sensação muito ruim, que esvazia o poder do colaborador, que faz ele ter uma percepção muito ruim da execução daquela tarefa, por um lado. E por outro lado, passa para o colaborador que a liderança não confia na sua equipe, não confia nos seus profissionais e que deixa as pessoas soltas, fazendo o que ele quer que seja feito. Ele manda para 2 pessoas para tentar garantir que as coisas aconteçam, mas no final não apoia, deixa as pessoas soltas em sofrimento, não se sentindo bem realizada na execução da tarefa, o que diminui a eficácia e a eficiência e a produtividade do time. As pessoas não ficam mais felizes, elas ficam muito menos felizes quando percebem que a delegação foi feita para 2, ela e mais outra pessoa, a mesma atividade, com o mesmo objetivo. Isso é altamente desmotivador. Isso não é delegar. Isso é um processo extremamente negativo que só passa informações ruins. Além de tudo, é retrabalho. Então, se a liderança daquele líder percebe que ele está delegando para 2 colaboradores ao mesmo tempo, acha que aquele líder, né, ou aquele chefe vai achar que a equipe está inchada, que ele pode realmente botar 2 pessoas para fazer a mesma coisa, é porque uma delas não é necessária e imediatamente já começa a conversar sobre a oportunidade ou de transferir a pessoa para outra área, que a pessoa vai ter atividades específicas, ou até em a redução da equipe. Então, nunca, em hipótese nenhuma, delegue para 2 colaboradores diferentes a mesma atividade, porque isso gera na sua liderança uma percepção muito ruim sobre a sua competência como líder. Outra coisa relacionada com a delegação é que o líder delega sem estabelecer aquele compromisso de acompanhamento, né? Deixa a pessoa solta, não se preocupe em marcar uma reunião para feedback, para análise prévia à entrega final, né, da atividade aí que foi definida, do desafio que foi passado para o colaborador, e as coisas vão ficando soltas, né? Então ele não faz o acompanhamento, o colaborador faz lá do jeito que ele acha melhor, também não recebeu um feedback, se sente solitário no processo, se desgasta mais, sofre mais na execução da tarefa, porque está sozinho,
não tem todas as informações, muitas vezes não tem nem todos os recursos e não tem a quem pedir recursos, melhores recursos para que ele possa desenvolver. Então o colaborador não está se sentindo bem. E o chefe, né, o líder daquele líder, recebe informações sobre a situação, muitas vezes porque ele está acompanhando, ele sabe quem era o colaborador que deveria estar fazendo, conversa com o colaborador, descobre as dificuldades que o colaborador está tendo e fala assim, mas o seu líder, né, não passou isso? O seu líder não te contou isso? Mas como é que tá? Ah, o projeto parou aqui, o projeto está tendo essa dificuldade, mas ué, você não falou? Ah, não, a gente não teve tempo ainda de se reunir, eu até tentei marcar um encontro, mas ele estava numa outra reunião, então eu continuei fazendo dessa forma mesmo, porque foi assim que a gente tinha estabelecido, combinado, e aí o chefe vai contar para ele sobre o projeto que ele deveria estar acompanhando. E geralmente o chefe não conta, não. O chefe começa assim, e o projeto tal, como está? Aí a pessoa, tá indo bem. Aí ele, tá indo bem? Mas eu falei com fulano e ele disse isso, ele disse aquilo, ele tá com essa dificuldade, ele teve esse problema, ele teve... E você não sabe de nada? Então, você como líder perdeu a oportunidade de marcar um ponto positivo com a sua liderança. E também com o seu colaborador, que está se sentindo abandonado, solitário e que recebeu mais atenção do chefe do que do próprio chefe e ainda se sentiu mal, porque será que ele vai achar que eu dei uma bola nas costas? Ou seja, é tudo muito ruim. Acompanhe o que você delegar. Estabeleça aí um plano de controle. Muitas vezes a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente acaba não estabelecendo na hora a data da reunião. Mas tenha essa preocupação. Coloque na agenda. Preciso agendar uma reunião com o Joãozinho das Couves lá para acompanhar o projeto, para acompanhar aí a execução da atividade, do relatório, do que for que você tiver delegado. Sobre delegação, não delargue. Não deixe o colaborador sozinho. Forneça todas as informações relevantes. Se preocupe em saber se o colaborador entendeu todos os aspectos. Se preocupe em fornecer a infraestrutura, a melhor infraestrutura que estiver disponível naquele momento para que o colaborador execute bem a tarefa. Tenha marcos, estabeleça marcos com o seu colaborador, para não parecer também que você está sendo injusto. Então, nessa data tal nós vamos nos reunir, nessa data tal você deverá me apresentar isso, isso e isso. Na outra data você aí vai ainda anexar aquilo, outro. Ou seja, marcos verdadeiros de evolução do trabalho. Não é só uma reunião sem resultado. Tem que ser uma reunião em que resultados sejam apresentados para que você também possa ter a melhor resposta para o desafio da organização, né? Você também precisa marcar ponto com a organização, com a entrega que precisa acontecer. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, mas que muitas pessoas escorregam no exercício da delegação. Eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade de delegar, porque falam, a pessoa não vai conseguir fazer bem feito, a pessoa não sabe fazer tudo, e com isso acaba se sobrecarregando e assumindo tarefas operacionais. O líder, as principais tarefas do líder não são mais operacionais. As principais tarefas do líder são
formar a equipe, desenvolver a equipe, né? Formar uma equipe de verdade, que funcione bem, que trabalhe bem junto, que dê resultados. E fazer essa equipe trabalhar bem, porque o resultado da equipe é o resultado daquela liderança. Então, quanto melhor for o resultado da equipe, melhor será o resultado da liderança e melhor percepção as pessoas vão ter daquele profissional como líder. Se preocupe com a delegação. Não delargue, não passe atividades e deixe o colaborador solto, sem apoio. Esse é um trabalho que você tem que fazer bem feito. Um outro aspecto, outro ponto que eu considero de altíssima relevância é o líder tem que respeitar os seus colaboradores. E o que significa respeitar os seus colaboradores? É não ficar falando mal dos colaboradores o tempo todo. Então, hoje eu acho que Beltrano de tal não tá bem, não vai conseguir. Acho que eu tenho que pensar melhor. Beltrano de tal é fofoqueiro, Beltrano de tal é fraco, Beltrano de tal não sabe fazer bem o trabalho, Beltrano de tal não tá bem, né? Por que isso é extremamente negativo? Primeiro vamos responder por que o líder faz isso. Ele faz isso porque ele começa a buscar, né, apoio para que ele, caso ele queira tomar uma decisão de substituição desse colaborador. E também fala porque em alguns momentos ele não está se sentindo bem, está se sentindo inseguro nos relacionamentos com sua equipe, com seus colaboradores, e aí começa a ter esses desvios aí de conduta e começa a verbalizar alto, né? Verbaliza o que está pensando, verbaliza os pontos negativos daquele colaborador e para até ter um feedback da equipe, se a equipe percebe os problemas também. O problema é que quando o líder começa a cair nessa armadilha, ele tende a falar mal de praticamente todos os integrantes da equipe. E isso é uma bomba de desmotivação. Vamos começar. Primeira coisa, por que desmotiva? Por que faz os colaboradores ficarem muito aborrecidos? Porque se hoje está falando mal do Joãozinho, amanhã pode estar falando mal de mim. E tá falando mal do Joãozinho, mas não tá vendo o esforço que o Joãozinho, não tá considerando o esforço que o Joãozinho fez para executar bem a tarefa. Então é por isso que faz uma análise superficial, começa a atacar o Joãozinho. Amanhã pode fazer a mesma coisa comigo, porque errar humano, dificuldades surgem, muitas vezes não consegue se ter um feedback dessa liderança com relação a mudanças de rota, então a pessoa está sozinha mesmo, então é injusto. É uma percepção de falta de justiça na avaliação do colaborador. Esse é um ponto de altíssima relevância. Outro ponto de altíssima relevância é que os colaboradores começam a se tornar muito irritáveis, né? Muito irritados, eles se tornam muito irritados com esse comportamento da liderança. E começam também a ter uma postura meio de afronta com essa liderança, já que eu também posso ser o próximo, então eu não tenho muito a perder, eu vou também ser refratário no relacionamento. Então a liderança começa a perder conexão com seus colaboradores, porque eles começam a avaliar da seguinte forma: se o colaborador realmente não é bom,
Quem é o líder? Quem é o responsável por tomar uma decisão de mudar esse colaborador, de afastar, de dar um feedback para esse colaborador, de dar um tempo para esse colaborador de melhoria e de ajudar a área a se tornar mais produtiva. Já que o colaborador não é bom, provavelmente ele está diminuindo a produtividade aqui da área. Então, cabe à liderança tomar essa decisão difícil, agir, não é? E as pessoas esperam que ele faça isso rápido, que ele faça alguma coisa, e não que fique falando, que fique aí desmerecendo a pessoa. O que isso traz de contribuição? O que isso traz de melhoria no relacionamento da liderança com a própria pessoa? O que isso traz de melhoria da liderança com os outros colaboradores? Nada. Então, não caia nessa armadilha de ficar expondo problemas dos colaboradores entre eles, de ficar dando um feedback negativo. Eu conheci um líder que ele dizia o seguinte: não, eu vou falar porque eu vou falar assim genérico, porque é um feedback para todo mundo que o troço tá ruim. Hein? O que isso melhora a percepção daquela liderança? É um feedback grupal, mas e se a outra pessoa não tem nenhum problema com relação a isso? Como é que, né? O que ele está realmente ganhando com isso? Nada. Não caia na tentação. Não, eu vou falar do problema com todo mundo aqui, porque aí todo mundo já aprende logo que não é legal. Desmerecendo o colaborador, fazendo ele ficar numa situação de saia justa na frente de todo mundo. O que se ganha com isso, né? A coisa mais importante com relação ao feedback negativo é que ele tem que acontecer em 4 paredes, sem que ninguém precise saber do que está acontecendo ali, e com um apoio, o oferecimento de um apoio que eu posso fazer para te ajudar, para que você vença esse desafio. Então, a forma correta não é atacar o colaborador, não é diminuir o colaborador, não é fazer ele ficar constrangido na frente dos seus colegas. É ao contrário, conversar com o colaborador e estabelecer um plano de ação e apoiar o colaborador, oferecer ajuda para esse colaborador vencer os erros. E com relação à liderança, né? A liderança daquele líder, quando ela percebe que existe aí um colaborador que ele está sempre reclamando, que em muitas reuniões, quando a liderança pergunta sobre a área, o líder fala: não estamos com problema, porque o Joãozinho faz isso, o Joãozinho faz aquilo, o Joãozinho não está indo bem, achando que com isso ele está aí estabelecendo o terreno para poder, de repente, tomar aí a ação de substituição. Mas o timing é muito importante. E para a liderança fica uma percepção: meu Deus do céu, ainda não tomou essa decisão, ainda não agiu, e fica aí falando desse colaborador. Tem que fazer alguma coisa, não ficar reclamando. Ele não consegue agir, ele não consegue tomar uma decisão. Será que ele não é capaz de liderar uma equipe? Essa é a dúvida que vai passar na mente aí do líder. Então, realmente, as coisas difíceis precisam ser feitas e tem que ser feito rápido. Se você faz a opção de realmente tirar um profissional da equipe, não diminua esse profissional. Converse com ele, faça, né, o que precisa ser feito, apoie da forma que você puder esse profissional para que ele possa aí encontrar, de repente, um desafio em outra área ou em outra empresa, que ele possa ser feliz, porque quando o profissional não está entregando, ele também não está bem, ele também não está feliz. Vocês não têm nenhuma dúvida, é muito difícil uma pessoa que não está indo bem e que tenha recebido um feedback
sobre a performance dele, né, o desempenho dele, é muito difícil que essa pessoa também esteja se sentindo bem, não entregando, não conseguindo fazer as coisas da melhor forma, apesar de estar se esforçando muito. Que isso, gente, esforço é diferente de desempenho. Que às vezes, para algumas pessoas, o esforço é enorme e o resultado é baixo. Então, a própria pessoa tem um relacionamento desequilibrado com a empresa, porque ela acha que ela está dando demais e que não há um reconhecimento, e o reconhecimento não há, porque o reconhecimento não é pelo esforço, o reconhecimento é pelo resultado, e os resultados não estão bons. De que vale tanto esforço se não há resultado? Então, é importante tomar essa decisão, é importante conversar com o colaborador, muitas vezes afastar esse colaborador pode fazer o colaborador ser muito mais feliz profissionalmente. Ficar na empresa nesse sofrimento, naquela situação de baixo desempenho, muitas vezes prejudicando os seus colegas no trabalho, é realmente um fator muito, muito negativo. Tome a decisão e faça rápido, cirurgicamente. Quanto mais rápido você fizer, menor o desgaste do colaborador com seus colegas, colaborador com você e de você com a sua liderança, que espera que você tome uma decisão e haja imediatamente. Tenha essa coragem, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer demissões e acham que estão se justificando a falar mal, a falar que a pessoa não entrega, a falar que a pessoa não é boa, e elas estão perdendo autoridade, elas estão perdendo poder, elas estão perdendo respeito, elas estão perdendo a oportunidade de estar motivando os outros colaboradores, quando na verdade desmotiva toda a equipe. Então cria um ambiente totalmente negativo. Dois aspectos que são fundamentais para o melhor resultado de uma liderança. Saber delegar. E quando tiver um colaborador que não tiver com desempenho ok, não começa a falar que o colaborador não está bem, não para cá, para lá, para todo mundo, não começa a reclamar do colaborador em alto e bom som, não começa a verbalizar o que está pensando sobre as dificuldades, as impossibilidades, as entregas ruins do colaborador. Decida e tome as ações necessárias para a mudança necessária ali, né? A mudança é necessária. O Falcone, num dos livros, ele diz o seguinte: se um colaborador não está com bom desempenho, você tem que dar feedback imediato. O desempenho não está ok por causa disso. Preciso que você reveja isso. Ou seja, dê o primeiro feedback. Um tempo depois, avalie novamente o colaborador. Um tempo depois, pode ser um mês, depende aí do tipo de problema. Existem algumas questões que demoram mais para que a gente perceba uma mudança, né? Então, aí depende do tipo de problema que o colaborador tem, mas geralmente é um mês, né? A gente tem que dar um tempo para que a pessoa possa estar mostrando aí uma nova atitude, uma nova forma, um novo resultado. Então, um mês, 2 meses, mais ou menos. Avalie e dê um novo feedback. Saiba que esse será o último feedback, porque o terceiro feedback, caso a pessoa realmente não consiga aí atingir o desempenho esperado, é a mudança mais radical, né? Ou pela demissão, ou pela oportunidade em outra área, até dentro da empresa. Tudo depende, né? Eu já tive a oportunidade de ver colaboradores que comigo não estavam desempenhando bem, mas ao mudar de área, aí para um tipo de trabalho diferente daquele que tinha na nossa área, conseguiram resultados muito melhores. Então, muitas vezes, não é arremesso de baú. Arremesso de baú 100% é quando a atitude do colaborador não é ok. Porque um colaborador que não tem uma boa atitude, provavelmente não vai ter
uma boa atitude em nenhuma outra área. Então, problemas de atitude, problemas comportamentais é arremesso de baú, passar para outra área sem contar, né? Se você contar e a outra área mesmo assim manifestar interesse, pode ser até que dê certo, a gente não sabe, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber como as pessoas vão se comportar, mas você tem obrigação de informar o que acontece com aquele profissional. Então, muita atenção, não caia na tentação e na armadilha de tentar se justificar falando mal do colaborador. Isso não vai trazer coisas boas para a sua liderança, nem junto aos seus colaboradores, nem junto aos seus pares, nem junto aos seus líderes, ou seu líder especificamente. Por que esses dois aspectos são fundamentais, né, para a carreira, para que você possa evoluir na sua carreira? Porque eles fortalecem, quando você faz isso bem feito, fortalece você como líder. E a cada ascensão você será capaz de mostrar mais o quão preparado você está para o próximo nível, né? Na verdade, o executivo, o profissional que chega ao nível executivo, ele já demonstra possuir competências, ele já demonstra possuir aí a força, o punch, né, a capacidade mesmo para ser um executivo antes mesmo de ocupar o cargo. É mais ou menos assim que as empresas pensam, né? Elas querem ver no profissional se ele realmente pode dar conta do desafio, pode dar conta do tamanho aí da dinâmica que é a vida de um executivo. Se você quer chegar lá, cuide desses dois aspectos. Se você gostou, compartilhe, curte aí e me segue, que eu vou dar mais dicas aí para que você cuide da sua carreira e possa se tornar uma executiva, né? Eu tô falando aí principalmente com as mulheres que querem se tornar executivo, querem se fortalecer, que querem mostrar para a empresa que estão preparadas. Afinal de contas, os cargos executivos, muitas empresas estão investindo aí na oportunidade de inclusão de mulheres no seu grupo, né? A ONU aí estabeleceu uma meta de no mínimo 30% de mulheres em cargos executivos. Então essa é uma grande oportunidade, eu quero que você aproveite essa onda e se torne uma executiva 50K. Vem comigo que você vai chegar lá.